Buenos dias. Cerra os olhos, vamos falar com Deus. Solo Dios sabe lo que siento, solo Dios sabe mi historia, mi pasado Dios lo sabe, E lo que estou sentindo agora, y lo que estoy sintiendo ahora. só Deus sabe quando choro, Só Deus sabe quando choro, só Ele sabe me viver. só Ele sabe me viver. E lo que muitos não entendem, E lo que muitos não entendem, só Deus pode saber. solo Deus pode saber. Só Deus sabe. Solo Deus sabe e contempla todo me viver. Ele sabe Ele sabe lo que siento dentro de mi ser, dentro de mi ser. pois seus olhos, Pois seus olhos, como chamas, como chama, ilumina mis dias, ilumina mis dias, mis problemas. Simplesmente Deus, Simplesmente Deus, todo lo sabe. todo lo sabe. Ó nosso Deus e nosso Padre, Tu sabes todas as coisas. Não há nada que esteja oculto a Tus olhos. Tu conheces nossos pensamentos. Nem sequer é necessário dizer-te alguma coisa, porque nossos pensamentos são como palavras para o Senhor. Tu nos escudrinhas. Tu sabes todo o que passamos, o que sentimos. Conhece nossas lutas, dificuldades, problemas, dúvidas, medos, inseguridade. E Tu eres o único, Senhor, o único que tem poder para cambiar toda e qualquer situação. Só Tu tens o poder para curar os enfermos, para restaurar as famílias, unir a família que está desunida, derramar a paz em los corações. Só Tu podes, meu Padre, liberar de todos os tormentos espirituais, os pensamentos negativos, malos, as dúvidas que Satanás sopla para tentar neutralizar nossa fé. Te alabamos, ó Santo Deus de Israel, porque podemos descansar no Senhor. E no Senhor estamos seguros. Aleluia, aleluia. Receba a paz de Deus. Receba a paz do Espírito Santo agora. A paz de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. E vamos a cantar esta canção, Ele que habita no abrigo de Deus. Vamos a cantar esta canção muito bonita agora. Ele que habita al abrigo de Deus. Isso. Certamente muito feliz será. Certamente muito feliz será. Sobre Ele não não vendrá vendrá nenhum mal. Bajo suas alas feliz viverá. Hoje eu quero habitar, canta. Hoje eu quero
encontrarei paz e profundo amor. Me placer és comer, Me placer és comer, comunhão desfrutar, comunhão desfrutar, para sempre, para sempre, su nombre su nombre exaltar. exaltar. Ele que habita ao abrigo de Deus, El que habita al abrigo de Dios, para sempre seguro estará. para siempre seguro estará. Caigam 1000 Caiga 1000 e 10.000 e 10.000 a seu lado, a su lado, mas sobre ele mas sobre ele não vendrá não vendrá mortandade. mortandade. Hoje eu quero habitar, canta com fé. Hoje eu quero habitar al abrigo de Deus, solo assim encontrarei paz e profundo amor. Me placeres com ele, Me placer és comer, comunhão desfrutar, para siempre su nombre exaltar. para sempre. Para siempre su nombre exaltar. Amém. Todos aqueles que buscaram o abrigo de Deus, todos aqueles que andaram em la presença de Deus, obedeceram sua voz, sua palavra, viveram uma fé prática, todos venceram suas lutas, seus problemas, seus inimigos. Todos conquistaram uma vida plena, uma vida de êxito, uma vida de qualidade. Em la Bíblia, nós outros encontramos muitos exemplos de pessoas que não manifestaram a fé, homens que não manifestaram a fé, não creyeron, não confiaram, não obedeceram na palavra de Deus e fracassaram, se hundiram, se destruyeron, e homens que confiaram, que perseveraram em la fé, em la obediência, aunque passaram por lutas, aunque passaram por momentos difíceis, eles confiaram. Eles se apegaram a Deus, eles se refugiaram no abrigo de Deus, e Deus lhes deu a vitória. Eles conquistaram, eles fizeram a diferença em suas épocas. E se você quer também fazer a diferença neste mundo, se você quer de verdade glorificar a Deus com uma vida plena, uma vida de êxitos, de vitórias, uma vida próspera, uma vida bendecida, você necessita refugiar-se em Deus. Refugiar-se em Deus, apegar-se a Ele, apegar-se a sua palavra, obedecer sua palavra, porque aquele que verdadeiramente crê, obedece. Amém? É fácil dizer, eu creio em Deus. Dizer que tem fé é fácil. Pela fé, tem que ser posta por obra. Amém? Se você disse crer, pero você não obedece à palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, então sua fé é uma fé pirata. Você já ha visto produtos piratas? Já escutou falar sobre isso, não? Aí produtos que são falsos, são piratas, não é verdade? Porque não é verdadeiro. E muita gente tem uma fé pirata, não tem uma fé verdadeira. Há muita gente que vem na igreja, está aqui sentado, não? Acha que tem uma carita assim de santidade, não? Uma carita assim de santa, não? Pero não é nada disso, nada.
não vive na fé prática, na fé teórica. Muita gente, a vezes, vem por uma religiosidade apenas, uma tradição, uma costumbre. Não, a tradição não cambia nada, não resolve nada. A religiosidade não resolve nada. O que resolve é a fé prática, obedecer a palavra, de verdade poner por obra a palavra de Deus. Amém? Foi o que isso, o rei Ezequias, que foi dos melhores reis de Judá, Ezequias, ele começou a reinar em uma época muito difícil em Judá, porque seu padre Acaz havia hecho lo malo, ele havia desobedecido a Deus, havia caído no pecado da idolatria, havia adorado a outros deuses, cultuado a outros deuses, ele introdujo deuses ajenos no templo, ele acabou cerrando as portas do templo, apagando as lâmpadas, impedindo que a gente fuera a adorar a Deus, a buscar a Deus, porque ele se inclinou a outros deuses. Ele hasta praticou a hechiceria, a brujeria, porque hasta passou a su hijo por el fuego, consultava a adivinos. Ele hizo coisas abomináveis a los ojos de Deus, e por causa de seus pecados, ele se hundiu, ele fracassou. Os reis de Assíria vieram e dominaram Judá, dominaram o povo, puseram o povo bajo cautivério, começaram a oprimir o povo. Eles tinham que pagar impostos, tributos altíssimos a los reis de Assíria, e foi na época que a gente estava oprimida, a gente vivia infeliz, a gente trabalhava duro, pero não tinha nada, porque eles tinham que recorrer todo para entregar a los reis de Assíria. E Acaz morreu e reinou em seu lugar Ezequias. Pero Ezequias, diz a Bíblia que ele era hijo de Abi, hija del profeta Zacarias. E sua madre lo ensinou em la palavra de Deus, lo educou em la palavra de Deus. Ele cresceu em la fé, com outro espírito diferente de seu padre, felizmente. A vezes, normalmente, os hijos acabam seguindo o mesmo padrão de vida de los padres. Quando padre é borracho, el hijo se vuelve borracho também. Quando padre é drogadicto, el hijo se vuelve drogadicto também. Quando o padre é golpeador, às vezes el hijo cresce e também se torna golpeador. Desafortunadamente isso suele suceder, pero Ezequias não, ele guardou a palavra de Deus e não anduvo em los caminhos de Acaz, ele anduvo em los caminhos del rei Davi, que foi rei bueno, rei que agradou a Deus, anduvo na presença de Deus, rei segundo o coração de Deus. Quando rei hacía lo que era recto, lo que era bueno, ele era comparado com Davi. E a Bíblia diz que Ezequias hizo lo recto ante los ojos del Senhor, conforme a todas as coisas que havia hecho Davi, su padre. Ele foi comparado a hijo de Davi porque isso lo correto. Ele quitou os lugares altos e quebrou todas as imagens, os símbolos de acera, toda a idolatria. Ele acabou com a idolatria em Judá
ele sacou os deuses ajenos e convocou o pueblo a que buscara, a que adorara unicamente ao Deus de Abraão, o Deus de Israel. Amém, amém. Acompanha comigo, sim ou não? Então, Ezequias, ele foi fiel a Deus, ele obedeceu a Deus, ele pôs por obra a palavra de Deus, e disse que nele o Senhor Deus de Israel puso sua esperança, nem depois, nem antes de ele, hubo outro como ele entre todos os reis de Judá, porque seguiu ao Senhor e não se apartou de ele. Ele seguiu ao Senhor. O que significa isso? Seguiu ao Senhor. O que é seguir ao Senhor? Seguir ao Senhor é a persona venir à la igreja todos os domingos por la manhã. Amém? Amém? Amém nada. Nada. Você pode vir todo domingo e não seguir o Senhor. Está vendo como você não põe atenção? Às vezes você responde sem saber, sem pensar. Está vendo? Porque venir à igreja, entrar na igreja. Há um dito que diz que hasta o perro entra na igreja. Por que o perro entra na igreja? Porque enquanto a porta aberta, não? A porta está aberta para todos. Sim ou não? Qualquer entra na igreja, qualquer entra, se senta aí, qualquer. Está aqui dentro, está sendo. A gente que às vezes entra para dormir. Entra para dormir. Está cansado, entra, se senta aí e dorme. Não? Entrar na igreja não quer dizer nada. Estar na igreja não significa nada. Seguir ao Senhor é a persona andar de acordo à palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Amém? Porque seguir a uma igreja, seguir a uma religião, isso não significa absolutamente nada. Muita gente às vezes chega aqui llena de problemas, chega aqui com a vida hecha polvo, quebrada, e disse: porque eu sou católico, eu sou bautista, eu sou evangélico, eu sou isso. E de que serve ser alguma coisa, ser católico, ser bautista, ser evangélico, e a vida está hecha polvo, a vida está destruída. Porque és de uma religião, pero não és de Jesus. Não és de Jesus. Não está no reino de Deus. Não vive em la fé. Tanto é certo que a vida está arruinada, destruída. Porque se estiver em la fé, estaria vencendo seus desafios, suas lutas, seus problemas. Então, Ezequias, ele seguiu ao Senhor, ele obedeceu, ele guardou os mandamentos do Senhor. E disse que o Senhor estava com ele. Deus estava com Ezequias. E por que Deus estava com Ezequias? Porque Ezequias estava com Deus. Amém? Quando Deus está com uno? Quando Deus está com uno? Quando uno está com Deus. Amém? Deus estará com você se você está com Deus. Se você está com Deus, se você está em la fé, se você obedece sua palavra, Deus estará com você. Se você não obedece, se você não pratica, não está em la fé, se você vem aqui, vem por venir, a vezes vem para agradar a la pareja, para agradar a alguém, pero a palavra de Deus entra por um de los oídos e sai por el outro, não vai acontecer nada em sua vida, não vai suceder nada, a vida não vai cambiar, a vida vai seguir da mesma maneira, e de mal em pior, porque cada vez a situação empeora mais.
é necessário que usted guarde os mandamentos, obedeça, para que Deus esteja com você. Porque se você está com Deus, Ele estará com você. E nunca lhe desamparará. Aunque venham lutas, porque as lutas vêm para todos. Sim ou não? Sim ou não? Todos ustedes têm lutas, não têm? E nós outros também. Nós outros também. Nós somos diferentes, não? Somos humanos como ustedes, estamos no mesmo mundo, sujeitos a los mesmos problemas. Amém? Temos lutas. Ou pensa você que não temos lutas? Estamos em uma burbuja, não? Burbuja, não? Burbuja. Estamos em uma burbuja, protegidos, não? Não vivemos em uma burbuja, não. Temos luta também, problemas. Os problemas vêm. Pero a diferença é que em todas as lutas Deus nos dá a vitória. Amém? Deus nos dá a vitória. Deus nos hace vencedores. Passe o que passe, Deus nos hace vencedores. E naquela época, como eu disse antes, o povo estava oprimido, bajo cautivério. Judá tinha que pagar altos tributos a los reis de Assíria, altos impostos. E Ezequias, porque confiou em el Senhor, aonde quiera que salia, ele prosperava. Amém? Porque ele obedecia à palavra, porque ele foi fiel, ele era fiel em seus dízimos, em suas ofrendas. Se você ler toda a história de Ezequias, você verá as ofrendas que ele apresentou a Deus, os dízimos. Ele era fiel a Deus em todo. Ele obedecia em todo. E donde quer que salia, prosperava. E ele se rebelou em contra do rei de Assíria. E não lhe serviu, não quis servir-lhe mais. Ele tomou uma atitude audaciosa. Porque os reis de Assíria naquela época eram muito temidos, eram poderosos, tinham um exército muito forte. Ezequias, humanamente falando, não tinha nenhuma possibilidade de prevalecer sobre os reis de Assíria. Pero ele não quis, não aceitou servi-los, não aceitou ser mais escravo de eles. Isso, por suposto, que trajo consequências, trajo problemas, porque os reis de Assíria não aceitaram esta situação e se indignaram em contra de Ezequias e determinaram acabar com Ezequias. Determinaram acabar com ele. Pero, ou Ezequias confiava em Deus ou não confiava em Deus. Sim ou não? Ou ele seguia com sua fé, sujetando-se a los reis de Assíria, pagando altos tributos e o povo na miséria, ou ele tomava uma atitude de fé. Porque há momentos em la vida que uno tem que tomar uma atitude de fé. Sim ou não? Uno tem que actuar na fé. É todo ou nada, uno tem que actuar. E ele actuou na fé. Pero Senaqueribe, o rei de Assíria, determinou acabar com Ezequias, destruir todo, destruir Jerusalém, invadir Jerusalém. E que é o que o exército de Senaqueribe isso conquistou várias cidades fortificadas de Judá. Várias cidades foram conquistadas por eles, porque tinham um poder militar grande. E Ezequias se quedou encerrado em Jerusalém. Estava encerrado, como um pássaro enjaulado. Me explico? Sim ou não? Estava como um pássaro enjaulado em Jerusalém. E os inimigos estavam ao redor.
faltava pouco para que Senaqueribe entrara em Jerusalém para acabar com Ezequias. Pero antes, Senaqueribe, rei de Assíria, com toda a sua soberbia, ele afrentou ao Deus de Israel. Ele afrentou não apenas a Ezequias, senão ao Deus de Israel. Ele queria que o povo se rebelara em contra de Ezequias, dizendo que Ezequias los estava enganando. E é isso o que o diabo hace. Satanás quer que a pessoa pense que Deus lhe está enganando, ou que o pastor lhe está enganando, que Deus não poderá ajudá-la, que Deus não poderá livrá-la. Ele trabalha com a dúvida, a palavra de dúvida. E nunca podemos dar lugar a dúvidas. Amém? Diz a Bíblia que vieram os inimigos e disseram: assim ha dicho el rei de Assíria, não os engane Ezequias, porque não os poderá livrar de mi mano. E não os haga Ezequias confiar em el Senhor, dizendo: certamente nos livrará el Senhor, e esta cidade não será entregada em mano del rei de Assíria. Não escuteis a Ezequias, porque assim disse o rei de Assíria: sede comigo paz, e sali de mim, e coma cada um de sua vide e de sua higueira, e beba cada um las águas de seu poço. Não oigais a Ezequias, porque os engana, quando disse: el Senhor nos livrará. Mire, observe você as palavras que Senaqueribe enviou através de seus mensageiros para descer ao povo de Judá. Não os engane Ezequias. Não oigais a Ezequias, porque os engana, quando disse: el Senhor nos livrará. Eles não creiam que Deus era capaz de livrar a Judá, livrar a Ezequias. Eles creiam no poder de sua força militar, no poder de sua espada, de seu braço. Não creiam no Deus de Israel. E mandaram uma carta de afrenta para Ezequias. Os embaixadores de Assíria trajeron uma carta e entregaram para Ezequias, dizendo assim: assim direis a Ezequias, rei de Judá, não te engane tu Deus, em quem tu confias. Acha dizendo que Deus lhe estava enganando. Não te engane tu Deus, em quem tu confias, para dizer: Jerusalém não será entregada em mano do rei de Assíria. E aqui tu has oído lo que han hecho los reyes de Assíria a todas as terras, destruyendo-las, e escaparás tu. Na verdade, eles haviam invadido a muitas nações e havia destruído, havia prevalecido. E diziam: escaparás tu? Acaso libraram seus deuses a las nações que mis padres destruyeron? Isto é, Gozã, Arã, Rezef e los hijos de Adém, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arfad, o rei de la ciudad de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Começou a nombrar as nações que foram destruídas, e seus deuses foram echados no fogo, seus deuses foram destruídos, foram queimados.
Ezequias reconhecia que a situação era difícil. Ezequias reconhecia suas debilidades. Sabia que humanamente hablando não havia condição de enfrentar. Pero Deus é Deus. E Deus poderia librá-lo das manos de los inimigos. E ele não foi para intentar fazer um pacto, um acordo. Não. Que isso, Ezequias? Ele buscou a Deus. Ele se apegou com Deus. Ele se refugiou em Deus. Ele se volvió a Deus. Amém? É isso lo que temos que fazer delante de los problemas de la vida. Há muita gente crente que quando se levanta um problema em sua contra, a pessoa desanima, a pessoa abandona a fé, sim ou não? A pessoa blasfema contra Deus, se aparta da igreja, se aleja da igreja. Deus não me está librando. Por que está sucedendo este problema? Por que estou passando por este problema? E muita gente não compreende, muita gente não entende. Pero há que entender que vivimos uma guerra constante em contra das forças do inferno. E sempre Satanás vai tentar neutralizar nossa fé, destruir nossa fé, para que não alcancemos nossas metas, nossos objetivos. Me explico, sim ou não? La verdade, uma decisão que Ezequias tomara equivocadamente, pondria todo a perder. Iba a arruinar todo. Uma decisão correta, uma decisão de fé, uma decisão apoiada em la palavra de Deus, iba a trazer a vitória para Ezequias. E o mesmo acontece com nós outros. Se tomamos decisões em la vida, movidos por sentimentos, movidos por emoções, se nos deixamos influenciar por los problemas de la vida, las lutas, las circunstâncias de la vida, vamos a fracassar, vamos a hundir-nos. Me explico, senhor? Está claro? Você não pode deixar-se influenciar por las circunstâncias, los problemas. Você não pode mirar para o tamanho do problema, porque Deus é mais grande que todos os nossos problemas. Amém? Amém? Deus é maior que nossos problemas. Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus de lo impossível. Pero necessitamos estar firmes em nossa fé. Amém? Estar firmes, determinados, confiados em Deus. Não podemos mover-nos de nossa fé. Ezequias usou a fé racional, usou a fé inteligente, não na fé emocional, emotiva, a fé inteligente. Ele correu a carta que tinha, a carta de afrenta, e foi à casa de Deus. Ele subiu à casa de Deus. Ele entrou no templo. Ele foi ao templo e clamou a Deus por uma resposta e apresentou a Deus esta carta de afrenta. Amém? E disse a Bíblia que tomou Ezequias as cartas de mano de los embajadores, depois que las hubo leído, subiu ao templo, à casa do Senhor, e las extendió Ezequias delante do Senhor, e orou delante do Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel,
que moras entre los querubines, solo tú eres Deus de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, ó Senhor, tu ouído, e hoje, abre, ó Senhor, tus olhos e mira. E hoje as palavras de Senaqueribe, que é enviado a blasfemar ao Deus vivente. Ele estava muito angustiado com a situação, porque a blasfêmia, a afrenta, não havia sido apenas em contra de ele, senão em contra do próprio Deus. O nome de Deus estava sendo afrentado, blasfemado por Senaqueribe. E isso causou uma grande indignação em Ezequias. E ele disse em sua oração: És verdade, ó Senhor, que os reis de Assíria han destruído as nações e suas terras, e que echaram ao fogo a seus deuses, porquanto eles não eram deuses, senão obra de manos de homens, madeira ou pedra, e por isso los destruyeron. Mire usted a oração inteligente. Ele estava consciente que aquelas nações foram destruídas porque seus deuses não eram deuses. Eram obras de manos de homens, madeira e pedra. Quantas pessoas que não cambiam de vida, não avançam na vida, vêm na igreja, pero a vida não cambia nunca, e não entende por quê. Porque às vezes, aqui na igreja, uno está invocando ao Deus vivo, e em sua casa está invocando a deuses mortos. A pessoa não se define em sua fé, não se entrega, não se rinde. Ela crê em el Deus da Bíblia, el Deus de Abraão, Deus de Israel, pero também crê em deuses de pedra, de madeira, de gesso, de papel, que são obras de manos de homens. É importante que você use a cabeça, use a inteligência, que você pense. Deus lhe deu cabeça para pensar. Uma pessoa que trabalha com a madeira, por exemplo, que hace um mueble, hace uma mesa, alguma coisa, e o resto de madeira que sobra, hace um Deus, hace uma imagem, e põe no mercado, e vende, e a gente vai e compra, e põe em sua casa, e começa a adorar aquele troço de madeira. Será que aquele troço de madeira pode salvar sua vida? Pode resolver seu problema? Pode responder a sua oração? Tem olhos, pero não vê. Tem ouvidos, pero não ouve. Tem manos, pero não bendice. Tem pernas, pero não se move. Necessita que a gente lo leve de um lado para outro. Sim ou não? Não é verdade? E se você cai, se arrebenta todo. Rompe a cabeça, perde a cabeça. Sim ou não? Jó hacía isso antes. Jó hacía isso quando não tinha compreensão da palavra. Em minha juventude, eu sou de uma família que tinha uma religião tradicional, e Jó hacía isso. E Jó adorava, venerava muitos deuses, mas os deuses não me haciam nada.
Eu pedia, eu clamava, não me hacían nada, não me ajudavam para nada. Não resolviam meu problema. E por isso aquelas nações foram destruídas, porque seus deuses eram de madeira, de pedra. Eu sei que há pessoas que às vezes se ofendem quando falamos deste tema, quando tocamos neste tema, pero, por favor, não estamos aqui falando para herir a sensibilidade religiosa de nadie. Não estamos falando para herir a nadie, para ofender a nadie. Estamos falando para ensinar, para que você conozca a verdade. Porque se você não conhece a verdade, você vai seguir sofrendo. Me explico? Sim ou não? Que é o que Jesus disse? Conocereis a verdade e a verdade os hará livres. Você só poderá ser livre se você conhece a verdade. E é importante que você seja humilde para reconhecer seus erros. Reconhecer que você aprendeu coisas equivocadas, coisas erradas, coisas que não eram certas. E você tem que apoiar-se em lo que disse a Santa Bíblia. Porque isso não é minha palavra, não é uma doutrina aqui da igreja, não, é a palavra de Deus. Amém? Me explico, sim ou não? Palavra de Deus. Ezequias dijo: verdade, és verdade, ó Senhor, que os reis de Assíria han destruído las nações e suas terras, e que echaram ao fogo a seus deuses, porquanto eles não eram deuses, senão obra de manos de homens, madeira ou pedra, e por isso los destruyeron. Agora, pois, ó Senhor Deus nosso, salva-nos, te ruego, de su mano, para que sepam todos os reinos de la terra que só tu, Senhor, eres Deus. Amém? Uma oração de fé, inteligente. Ele estava sem salida, pero ele conhecia o poder de Deus, a grandeza de Deus, e se apoiou em Deus. Amém? Não aceitou aquela afrenta, assim como você não pode aceitar as afrentas desta vida. Você não pode aceitar ser afrentado por um problema familiar, um problema laboral. Quizás você também haja recebido uma carta de afrenta, uma carta do banco, dizendo que vai tomar seu piso. Uma carta dizendo que você será desalojado de sua casa. Dizendo que você vai ser demitido, vai sair de seu trabalho. Uma carta do médico, quando a pessoa vai ao médico, faz um exame, um estudo, uma ressonância, então o médico dá um diagnóstico, uma carta, sim ou não? Vem ali um laudo, não? O diagnóstico escrito. E quizás você recebeu um laudo, um diagnóstico negativo, malo. Que você tem uma enfermidade grave. Isso afrenta a sua fé, isso desafia a sua fé. Pero você necessita reaccionar. Você não pode hundir-se na depressão, cair em depressão, encerrar-se em sua casa, em seu quarto. Não, você tem que reaccionar, actuar a fé, buscar a Deus, porque Ele vai honrar, Ele dará a vitória sobre este problema. Amém? Qualquer que seja o problema que você está vivendo, Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus. Amém? Crê você nisso? Mire você
Depois deste clamor de Ezequias, vindo na palavra de Deus ao profeta Isaías, dizendo: assim ha dicho el Senhor Deus de Israel, lo que me pediste acerca de Senaqueribe, rei de Assíria, he oído. Amém. Deus enviou a resposta por el profeta, que havia ouído, havia escutado a oração de Ezequias, e disse assim: portanto, assim disse o Senhor acerca del rei de Assíria: não entrará em nesta cidade, nem echará saeta en ella, nem vendrá delante de ella com escudo, nem levantará contra ella baluarte. Por el mesmo caminho que vino, volverá, e não entrará em nesta cidade, disse o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para salvá-la. Amém. Amém. Deus mandou este mensagem para Ezequias: Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Ele não entrará. Não echará saeta nesta cidade. Por el mesmo caminho que vino, ele volverá. Porque eu ampararei esta cidade. Amém? Amém. Assim como Deus quer amparar a sua vida, assim como Deus quer guardar a sua vida, assim como Deus quer honrar sua fé e dar-lhe a vitória sobre o seu problema, porque o problema que você está vivendo, se é um problema econômico, se é um problema familiar, de saúde, espiritual, este problema não glorifica a Deus. Seu problema não glorifica a Deus. Que é o que Deus ganha com seu problema? Que benefício? Ao contrário, seu problema traz vergonha para a sua fé, traz humilhação para a sua vida, sim ou não? Não é verdade? Quanta gente quizás já lhe ha dito, nem Deus te pode ajudar, ou quizás, onde está tu Deus? Onde está tu Deus que não vê tu problema? Sim ou não? Não é verdade? Pero você vai mostrar onde está seu Deus, porque você vai actuar a fé e você vai vencer. Amém? Deus vai quitar esta afrenta de sua vida em nome de Jesus. Amém? E aqui diz que em la mesma noite, e naquela mesma noite que Ezequias subiu ao templo, subiu à casa de Deus, apresentou a carta de afrenta, em la mesma noite salió el ángel del Senhor e matou en el campamento de los assírios a 185.000 hombres. 185.000 hombres amaneceram muertos. E quando se levantaram por la manhã, é aqui que todo era corpos de muertos. E Senaqueribe, tão valiente, tão forte, se desesperou, se assustou e ele huyou, não entrou em Jerusalém, ele retrocedeu, ele huyou e se foi para sua terra, se foi para Nínive e foi a adorar a seu Deus, foi a postrar-se delante de seus deuses. E quando chegou a seu país e se postrou delante de seus deuses para adorar, vieram seus próprios filhos e o mataram a espada. E o mataram. E Ezequias conquistou a vitória. Ele que, segundo as palavras de Senaqueribe, palavras que han sido encontradas em manuscritos daquela época, não?
ele descia que Ezequias estava como um pájaro enjaulado. Pero ele venceu, porque Deus foi com ele. Ele prevaleceu. Amém? Deus quitou sua afrenta. Deus lhe deu a vitória. E a partir de aí, ele pôde estabelecer o reino de Judá. A partir de aí, ele pôde levar o povo a la prosperidade, la paz, vindo la abundância. Ele restabeleceu o culto ao verdadeiro Deus em Israel. Amém. Pero esta vitória solo vino porque ele tomou uma atitude. E há momentos em la vida que temos que tomar atitudes. Amém. Se você que está aqui hoje está sofrendo uma afrenta, uma humilhação, ha recebido uma carta de afrenta, está passando por algum problema que ele está hundindo em la depressão, hundindo em los vícios, se você está pensando em desistir, em tirar a toalha, em abandonar a fé, ou quizás abandonar a própria vida, está pensando em quitar-se do medo, a ser alguma loucura, não. Manifeste a fé neste Deus Todo-Poderoso e Ele vai manifestar-se em sua vida. Amém? Manifeste a fé e você verá o poder de Deus, a grandeza de Deus manifestar-se em sua vida. Amém? Crê você nisso? Crê de verdade? De veras, sim. Crê que Deus pode quitar esta humilhação de sua vida? Ele pode levantar sua vida? Ele pode prosperar sua vida? E o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Ele se manifestará em sua vida. Ele vai quitar a afrenta, a vergonha, a humilhação de sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você quer tomar esta decisão de fé, como tomou Ezequias, se você quer refugiar-se em Deus, buscar a Deus, apegar-se a Deus, de todo o seu coração, entregar-se a Ele de corpo, alma e espírito, e poner seu problema, sua vida, em la dependência de Deus. Ponga-se de pé aí, onde você está, e eu vou fazer a oração em seu favor, a hora, em nome de Jesus. Ponga-se de pé a hora. Cerre os olhos e ponga a mão em seu coração, e vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Habla conmigo, Señor, te estoy oyendo. En tu palabra yo encuentro dirección. Yo vine aquí buscando tu poder. Soy solo un siervo listo para obedecer. Por não ouvir-te já sofri tanto em la vida. Por não ouvir-te já sofri tanto em la vida. Segui caminhos de mi próprio coração. Segui caminhos de mi próprio coração. Arrependido vim aqui buscando ajuda. Ó Senhor, responde agora esta minha oração. Eu quero ser sempre, Senhor, tu vontade, desfrutar a liberdade que nadie me pudo dar. Eu vim aqui, para entregar-te minha vida. Já não tenho mais salida. Heme aqui em tu altar. Eu quero ser sempre, Senhor, tu vontade, desfrutar a liberdade que nadie me pudo dar. Eu vim aqui para entregar-te minha vida. já não tenho mais
mais salida. Heme aqui em tua altar. Ó nosso Deus e nosso Padre, mira ora para estas pessoas, meu Senhor, que se puseram de pé em tu presença. Pessoas que já não encontram mais uma salida, uma solução. Pessoas que estão desesperadas, angustiadas, afligidas, porque estão sendo afrentadas em sua fé. Flui a hora, Senhor. Flui a hora. Entre nestas vidas, meu Senhor, para dar paz, dar fortaleza, dar compreensão de tu palavra, para que eles possam vencer seus problemas, suas lutas, seus desafios. Oh meu Deus, tu conheces a fé destas pessoas. Restaura, transforma, libera, em nome de Jesus. E que todos aqui em breve tenham um grande testemunho para contar. Contar as conquistas que obtiveram através da fé, as realizações, os sonhos que se tornaram realidade, meu Padre. Oh Deus, dá fé, dá perseverança a estas pessoas, para que possam vencer, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Agora, é muito importante sua perseverança. Amém. Você deve perseverar em la fé. Todos os domingos está aqui, desde a manhã, para buscar o Espírito Santo, buscar este encontro com Deus, esta armadura, este fortalecimento espiritual. Amém? E domingo próximo, traga uma barra de pão, um boliche, que seja, para que seja consagrado o pão e uma botelha com água, e você vai levar para bendecer a toda a sua família. Amém? Que Deus les bendiga em nome de Jesus. Tenham muito bons dias. Vá com Deus. Se alguém quer falar com nós, estaremos aqui para falar-lhes, para brindar-lhes uma atenção. Vá com Deus.